Meu tio Elias não falava muito, sabe? Era daqueles caras fechados de olhar distante e silêncio carregado de coisas que ninguém ousava perguntar. Caminhoneiro há mais de 20 anos, rodava o país inteiro levando carga pesada e histórias ainda mais pesadas nas costas. Mas teve uma noite, uma só, que mudou tudo. Ele contou só uma vez, com a mão tremendo no cigarro e o olho fixo no asfalto, como se ainda estivesse lá. Disse que era para eu nunca ignorar minha intuição na estrada, porque nem tudo que parece ser do mundo realmente é. Aconteceu numa madrugada abafada, enquanto ele cruzava uma serra entre o interior e a capital. A chuva fina fazia a estrada brilhar sob os faróis e o caminhão parecia mais lento que o normal, como se tivesse algo o puxando para trás. Então, do nada, o rádio chiou, falhou e uma voz surgiu. Não era a central, nem uma estação. Era a voz da mãe dele, morta há 10 anos e sussurrando: "Volta, Elias, se volta agora." O pânico foi seco, imediato. Ele parou no acostamento com as mãos suando e o coração tentando sair pela boca. Ele olhou em volta. Nada além da estrada e a névoa rasteira. Alucinação, pensou, ligando o rádio de novo. Só chiado. Tentou contato com o frete. Nada. Só o eco do próprio medo voltando em dobro. Então, acelerou, mas a estrada parecia mais longa do que o comum. Os quilômetros passavam devagar, como se a serra tivesse se multiplicado. Foi quando viu o homem, sozinho, andando descalço no acostamento. Não era um andarilho qualquer. Estava limpo, sem mochila, com a roupa colada ao corpo pela chuva, e o rosto era uma sombra viva. A escuridão cobria exatamente até onde os olhos deviam estar. Elias desacelerou, mas o homem não fez sinal. Só andava, com o pé arrastando na terra molhada. "Não é problema meu", murmurou, pisando fundo. Mas 2 minutos depois lá estava ele de novo. Mesmo lugar, mesma sombra de rosto, mesma passada. Elias bufou, coçou a cabeça, mas seguiu. Mais 2 quilômetros e lá estava o homem, novamente. Só que agora mais perto da pista, como se quisesse ser visto. Elias passou por ele encarando o retrovisor, esperando o homem sumir da vista. Mas ele não sumiu, só congelou no espelho, olhando direto para ele, mesmo sem ter olhos. A partir dali, meu tio perdeu a paz. Toda a curva revelava o mesmo vulto, como se a estrada desse voltas em cima de si mesma, até que uma placa surgiu no escuro. KM 217. Elias freou seco. A placa que ele tinha acabado de passar meia hora antes. Exatamente a mesma. Mesmas marcas, mesma inclinação, até o mesmo papel amassado jogado na base. O rádio chiou outra vez, alto, estourando o silêncio. E dessa vez, a voz era masculina, grave, gutural. Disse só uma frase: "Agora você foi longe demais." Elias disse que gelou na hora. Como assim longe demais? Eu tô seguindo o caminho de sempre. Mas nada parecia mais familiar. Nem as curvas, nem o asfalto, nem o cheiro. Tudo estava diferente. Como se a estrada tivesse virado outra coisa. Uma coisa viva. Foi nesse momento que ele viu de novo. O homem estava na frente, parado no meio da pista. Elias tentou desviar, mas o caminhão atravessou direto por ele. E não houve impacto. Nada. Só um grito abafado dentro da própria cabeça. Dessa vez, ele jurou que sentiu algo subir pela carroceria, como se algo tivesse entrado. E então, ele olhou no espelho. Pela primeira vez, o vulto não estava mais na pista. Estava atrás da cabine, parado, imóvel, dentro. Elias parou o caminhão, travou os pneus no meio da estrada, desceu sem pensar, e quando abriu a porta da carroceria, tudo estava normal, vazio, silêncio. Mas o retrovisor do lado direito estava todo embaçado por dentro. E nele, com os dedos, alguém havia escrito a mesma palavra que ele ouviu no rádio: "Volta." Ele não contou mais nada depois disso. Só disse que naquele dia ele deixou o caminhão na transportadora, pegou um ônibus de volta para casa e nunca mais dirigiu. Me entregou a chave do caminhão como se fosse amaldiçoada. Quando perguntei o que tinha acontecido de verdade, ele só respondeu: "Tem coisa que não se explica, só se sente. E se você sentir, não insista, porque nem toda estrada leva a algum lugar." A história ficou na minha cabeça desde então, mas o pior é que há 3 semanas eu estava indo para o mesmo trecho da serra e juro, vi uma placa pichada com as palavras: "Elias não voltou." Desde aquela noite em que ouvi meu tio Elias contar a história, algo dentro de mim não sossegava. Eu sabia que não devia mexer com isso, mas a curiosidade me corroía como ferrugem em lata velha. Na semana passada, precisei cobrir uma entrega urgente no interior do estado. Quando abri a gaveta da velha transportadora onde ele trabalhou por anos, lá estava a chave do caminhão, a mesma que ele me entregou com o rosto pálido e as mãos suando frio. O caminhão
caminhão ainda estava no pátio, coberto por poeira, mas funcionando, como se esperasse, em silêncio, o próximo tolo a tentar completar o que ele começou. Eu aceitei. Fiz o que ele disse que nunca devia ser feito. Voltei ao mesmo trajeto, a serra, a estrada que, segundo ele, não levava a lugar nenhum. Lembro que era quase meia-noite quando comecei a subida. A estrada estava úmida, o céu encoberto e o rádio, por algum motivo, não pegava nada. Apenas um zumbido constante, como se alguém respirasse bem próximo ao microfone. Tentei não pensar nisso. Ignorei a tensão na nuca, a sensação de estar sendo vigiado. Mas então, como num sussurro que atravessa o tempo, eu ouvi uma voz fraca, arranhada pelo chiado. Você não devia estar aqui. Olhei em volta. Só o breu e a estrada vazia. Respirei fundo. Devem ser interferências. Satélite, torre de sinal, essas coisas, tentei me convencer. Mas a respiração no rádio continuava, mais forte, mais próxima. Foi quando vi. A silhueta de um homem parada no acostamento me fez quase perder o controle da direção. Era igual a que meu tio descreveu. Descalço, de pé sujo, roupa colada pela chuva fina e o rosto. O rosto era um borrão, como se algo o censurasse da realidade. Ele não se moveu, não fez sinal, mas a sensação era a mesma que se tem quando se encara um espelho torto. Continuei. Não por coragem, mas porque parar parecia pior. Olhei no retrovisor e ele já não estava lá. Até aí, consegui me manter calmo, mas não demorou. 2 quilômetros depois, ele estava lá de novo. Mesmo lugar, mesma posição. O tempo parecia se dobrar em si mesmo, repetindo os eventos como uma fita danificada. Girei a cabeça, o pescoço estalou e uma coceira começou a subir pelo couro cabeludo. Senti a presença dele, não só do lado de fora. Era como se estivesse comigo. Subitamente faróis apareceram à frente. Um posto. Finalmente um sinal de civilização. Estacionei. O lugar parecia recém-inaugurado, mas vazio. As luzes piscavam e a placa iluminada exibia apenas 3 letras apagadas, como se o tempo tivesse engolido o restante. Desci. O chão do posto era molhado, mas não havia sinal de chuva ali, nem pegadas, nem cheiro de combustível. Um rádio tocava dentro da loja de conveniência. Uma melodia antiga, lenta, arranhada. Era La Llorona, mas em uma versão que parecia saída de um disco de cera dos anos 40. A porta abriu sozinha. O frio que veio de dentro não era natural. Era de ausência, de algo que não devia mais estar ali. Um homem surgiu atrás do balcão. Parecia o frentista, mas assim que ele virou de perfil, vi. Ele estava descalço. Os pés estavam cobertos de lama seca e sangue escurecido entre as unhas. Me aproximei com cautela. Boa noite, murmurei. Tem café aí? Ele me encarou sem expressão. Os olhos pareciam de vidro, sem alma, e então respondeu. Só serve quem sabe voltar. Fiquei mudo. Como é? Repeti, achando que tinha ouvido errado. Ele sorriu, sem mostrar os dentes. Apontou para o fundo da loja. Lá havia um espelho, e no espelho eu não estava sozinho. Atrás de mim, uma figura imóvel, sem rosto, parada como se tivesse nascido ali. Girei no reflexo. Ninguém. Mas o espelho mostrava o que não devia ser mostrado. Corri para fora. O caminhão ainda estava ali, intacto. Entrei, bati a porta, girei a chave. O rádio ligou sozinho, e a mesma música tocava agora ali dentro, mas ela estava ao contrário, como uma mensagem escondida no avesso da melodia. Apertei o acelerador com tudo, e assim que deixei o posto percebi algo absurdo. O retrovisor não refletia mais a estrada atrás. Era a entrada do posto, como se eu nunca tivesse saído. Pisei mais fundo. O painel marcava o mesmo horário, 03/12, fixado, congelado, um loop. As placas da estrada agora estavam em branco. Algumas viradas de cabeça para baixo, outras pichadas com palavras estranhas, distorcidas, até que vi uma placa velha, amassada na beira da estrada, quase escondida pela vegetação, KM 217. Outra vez, exatamente como o tio Elias contou, a garganta secou, o sangue parecia latejar nas têmporas, e então a voz voltou, não no rádio, dentro da cabine, como se estivesse atrás do banco do carona. Era a voz da minha mãe, que morreu quando eu tinha 8 anos. Para, agora, olha pro lado. Meu coração quase parou, mas eu olhei, e lá estava ele, o homem, no banco ao lado. A sombra cobria o rosto, mas ele falava sem mover a boca. Disse, você já sabe por que está aqui. E então um cheiro pútrido invadiu a cabine. O caminhão freou sozinho, as luzes piscaram, e por uma fração de segundo, tudo ao redor ficou escuro. Quando voltou, eu estava parado num cruzamento que não constava em nenhum mapa. 4 saídas, todas iguais, todas com a mesma placa. Voltar. O rádio explodiu num grito, um rugido gutural que não
não era humano. Fechei os olhos e gritei também. Quando abri, eu estava dirigindo de novo, como se nada tivesse acontecido. Mas agora, no banco do passageiro, havia uma marca, uma pegada feita de barro seco, direcionada para mim, como se algo tivesse caminhado até ali e desaparecido. Desde então, tento entender o que foi aquilo, o que aconteceu com Elias e o que está tentando se repetir comigo, porque desde aquele dia, toda vez que entro num caminhão, é 03.12 e não importa o caminho que eu pegue, de alguma forma, ele sempre me leva de volta para lá, para a estrada que nunca termina. Por dias eu tentei entender o que tinha acontecido. Dormia com as luzes acesas, evitava ligar o rádio e deixei o caminhão trancado no pátio da transportadora, como quem tenta aprisionar um bicho que fugiu do controle. Mas a sensação de que algo havia ficado comigo não passava. O cheiro de barro seco dentro da cabine ainda impregnava meu casaco mesmo depois de lavagens. As pegadas não saíram do tapete e uma mancha escura começou a se formar no retrovisor direito, crescendo como um mofo vivo. Tentei contar para minha esposa. Ela me olhou com pena, como se eu estivesse ficando doente. Meus colegas riram, claro. Histórias de estrada, disseram, como se aquilo fosse um devaneio provocado por cansaço e café vencido. Só meu tio Elias me olhou de um jeito diferente. Não com surpresa, mas com arrependimento. Como quem sabia que a maldição não morria com o silêncio, só hibernava. Ele me chamou no canto da casa dele, no fundo do quintal. Abriu uma caixa de ferramentas antiga e de dentro tirou um envelope grosso. Dentro havia um mapa rabiscado à mão. Não era do tipo que se compra em posto. Eram anotações pessoais, desenhos, marcas em vermelho. Esse é o caminho que você fez. E esse, disse, apontando para uma linha paralela, é o que você deveria ter feito. Eu encarei aquilo sem entender. Você entrou na estrada errada? Perguntei. Ele balançou a cabeça devagar. Não, ela entra em você. Aquilo ficou preso na minha cabeça como um espinho envenenado. Eu precisava terminar aquilo, encerrar o que meu tio começou, porque agora eu entendia. Ou eu quebrava o ciclo, ou passaria a vida fugindo de um lugar que continuaria me encontrando, mesmo nos trajetos mais comuns. Voltei ao caminhão. Era noite de lua nova. O céu parecia um pano preto sem costura. A cabine estava mais escura do que o normal, mesmo com as luzes acesas. Quando girei a chave, o rádio ligou sozinho, mas não tinha chiado, nem respiração. Era uma música de ninar, daquelas antigas, em caixa de música. A mesma que minha mãe cantava quando eu era criança. Aquilo foi o sinal. A estrada não ia mais me esperar. Engatei a primeira e comecei a viagem. Mas dessa vez, não segui o GPS. Segui o mapa do meu tio. Queria cruzar o ponto onde tudo começou. Queria passar por ele e seguir, quebrar a repetição. As primeiras horas foram calmas. Nenhum sinal do homem. Nenhuma distorção no tempo. Mas então, às 03:12, o relógio travou. A luz interna falhou e a estrada se transformou. O asfalto perdeu a marcação. As árvores dos lados pareciam ter se curvado, como se quisessem sussurrar seus próprios arrependimentos. E a primeira placa apareceu. KM 217. Mas dessa vez, ela estava diferente. Alguém ou algo havia escrito em sangue seco. Ele já sabe. Eu segui. As 4 saídas surgiram novamente, como no cruzamento anterior. Todas indicavam voltar, mas agora uma delas estava com a placa caída. Decidi seguir por essa. E aí, tudo mudou. A estrada se estreitou até virar quase uma trilha. E ao fundo vi uma casa. Uma casa no meio da floresta, coberta de era e com as janelas quebradas. O caminhão morreu ali. Não dava mais para avançar. Fui a pé. Cada passo parecia que eu pisava em algo vivo, que respirava por baixo da terra. Quando cheguei à porta, ela já estava entreaberta. Entrei, e o som da música de ninar recomeçou. Lá dentro, só havia uma coisa, um espelho. E dentro do espelho, meu tio Elias. Mas ele não me olhava. Ele estava de costas, encarando outro espelho dentro do espelho. E atrás dele, o homem descalço. Quando cheguei perto, minha imagem apareceu ao lado da dele. E então, finalmente, o vulto virou o rosto. Não era meu tio. Não era ninguém. Era o meu próprio rosto, sem olhos, sem boca, sem identidade. Como se eu estivesse ali o tempo todo. E só agora me desse conta. Tentei gritar, mas não tinha som. Tentei correr, mas minhas pernas pareciam raízes fincadas no chão. O reflexo sorriu e disse: agora você entende. A estrada não é um lugar, é o que você carrega. De repente, tudo ficou escuro. Quando abri os olhos, estava dentro do caminhão, parado na garagem da transportadora. O relógio marcava 05:42. Finalmente,
Um horário diferente. A música havia parado. O rádio estava mudo e as pegadas tinham desaparecido. Saí da cabine sentindo o corpo pesado, como se tivesse envelhecido 10 anos. Fui até o espelho retrovisor e ele estava limpo. Mas antes de virar as costas, notei uma última coisa. No canto inferior, quase imperceptível, alguém tinha rabiscado com a unha. Obrigado por seguir até o fim. Desde aquele dia, nunca mais voltei a dirigir. Meu tio sumiu. Não deixou bilhete nem pegadas. Só a caixa com o mapa trancada em minha casa. Toda noite antes de dormir, confiro o relógio e rezo para que nunca marque 0312, porque agora eu sei. A estrada não está lá fora. Ela está aqui dentro e às vezes ela ainda me chama. Foi meu tio Antunes quem viveu aquilo. Caminhoneiro há mais de 30 anos, rodava a estrada como quem respira, com naturalidade, mas sempre no limite da sobrevivência. A última vez que ele passou aqui em casa foi para um café. Mal sentou na cadeira da cozinha e já foi largando aquele olhar seco na xícara, como se não soubesse mais o gosto da paz. Ele me contou essa história com a voz baixa, como quem teme que alguma coisa ouça. Era uma noite pesada. Céu fechado, relâmpago cortando o escuro e chuva grossa tamborilando no para-brisa. Ele subia uma serra sinuosa do interior do estado, levando uma carga para uma paróquia isolada. Disse que já estava nervoso desde o início, com aquela sensação de que tinha algo errado, mas não sabia dizer o quê. Quando parou no acostamento para revisar as cordas da carga, os faróis do caminhão revelaram algo que não deveria estar ali. Um par de sapatos infantis, vermelhos, no banco do carona. Aquilo me gelou até os ossos, ele disse. Eu via nitidamente que estavam secos, limpos, como se tivessem acabado de ser colocados ali. Voltou para a boleia com o peito acelerado. Antes mesmo de sentar, a luz interna do caminhão começou a piscar, fraquinha, quase falhando, mas acendia e apagava como se tivesse um ritmo, como se estivesse chamando. O rádio, que estava desligado desde a revisão, ganhou vida sozinho. Primeiro um chiado fraco, depois uma voz, infantil, sussurrando algo que ele não entendeu. Algo como, tô aqui, ou volta. Ele ficou paralisado por alguns segundos, com a mão suando no volante. Então, desligou o rádio com força, arrancou os sapatos vermelhos e jogou pela janela com um palavrão entalado na garganta. Achou que tinha acabado, que era só coisa da cabeça, cansaço. Continuou viagem. Mas 20 minutos depois, quando o trovão rasgou o céu e o clarão iluminou tudo por um segundo, ele viu, pelo canto do olho, que os mesmos malditos sapatos estavam de volta, exatamente no mesmo lugar. Eu juro pela alma da sua tia, menino. Eu parei o caminhão no meio da pista, no meio da chuva, e fiquei encarando aquilo como se minha vida dependesse, porque eu sabia que não era coisa da minha cabeça. Aqueles sapatos, eles estavam olhando para mim. Ele contou que naquele instante algo mudou dentro do caminhão. O ar ficou mais frio. A respiração dele saía em bafo, mesmo com os vidros fechados. E o retrovisor estava embaçado, mas dava para ver que alguma coisa se movia atrás. Um vulto pequeno, sentado no banco de trás, imóvel. Eu não me virei, não olhei para trás, só liguei o caminhão e continuei. O peso daquela presença foi comigo até a próxima parada, mas eu sabia que não estava mais sozinho. Silêncio. Ele olhou para mim como se esperasse que eu risse, debochasse, achasse que era história de estrada, mas eu não consegui dizer nada, porque no fundo, algo naquela história era real demais. Algo naquela lembrança dele tinha cheiro de verdade, e o pior, era só o começo, porque o que ele viu depois no lugar da entrega foi ainda mais perturbador, mas isso ele só me contou muitos dias depois. Eu não sabia como reagir quando ele terminou de contar aquela parte. A xícara de café esfriou na mesa, e meu tio Antunes ficou ali, encarando o vazio como se ainda estivesse naquela estrada. O que mais me assustava não era o conteúdo da história, mas a maneira como ele contava. Cada palavra saía como uma confissão sufocada, como se ainda sentisse o peso de tudo nas costas. Ele me disse que, depois de ver os sapatos de novo, a única coisa que queria era terminar aquela entrega e nunca mais pegar estrada nenhuma. Mas o destino tinha outros planos, e era um plano que não largava dele nem por um segundo. Enquanto subia a estrada sinuosa, as luzes internas do caminhão começaram a piscar outra vez. O rádio ligava e desligava por conta própria, sempre com aquele chiado estranho, como se estivesse tentando sintonizar alguma coisa que só ele podia ouvir. E de vez em quando, a voz voltava, mais clara, mais próxima. Você esqueceu de mim? Foi aí que ele resolveu parar num posto à beira da estrada. Desses postos pequenos, isolados, quase fantasmas, disse que precisava de qualquer coisa para clarear a mente. Um café forte, um rosto humano, um
sinal de que ainda estava no mundo real. Encostou o caminhão debaixo da cobertura, desceu com a cabeça a mil e foi direto pro caixa. O frentista, um senhor de barba rala e boina surrada, olhou para ele com uma expressão estranha. A menina tá dormindo? Perguntou. O Antunes ficou mudo. A menina, do caminhão. Achei que fosse sua filha. Tava com a cabeça encostada no vidro quando você estacionou. O sangue dele gelou. Voltou pro caminhão com passos rápidos. Abriu as portas da boleia, puxou o banco, abriu os compartimentos. Tudo, nada, ninguém. Só o brinquedo de madeira no chão do passageiro. Um cavalinho artesanal desgastado pelo tempo e com um nome riscado a canivete na lateral. Aninha. Ele disse que sentiu uma tontura na hora. O nome fazia algum sentido, algo que não conseguia alcançar por completo. Como uma lembrança trancada numa porta que ele nunca teve coragem de abrir. Pegou o brinquedo nas mãos, como se pudesse extrair alguma resposta dali. Mas tudo que sentiu foi um arrepio profundo subindo pela coluna e a certeza de que não estava sendo deixado em paz por algo muito antigo, algo que talvez ele mesmo tivesse provocado. O frentista apareceu de novo, meio hesitante. Moço, com todo respeito, essa estrada aqui já levou muita alma. Teve um acidente aqui perto há uns anos. Uma menina. Foi feio. Ninguém achou o corpo. O caminhão envolvido era da mesma transportadora da sua. Coincidência, né? Antunes quase deixou o brinquedo cair da mão. Saiu dali sem responder. Entrou no caminhão, ligou o motor e sumiu de volta na estrada. A partir daí, ele me contou que o tempo começou a se distorcer. A chuva parecia repetir os padrões no para-brisa. As curvas da estrada já não pareciam diferentes, como se ele tivesse entrado num laço, numa espécie de círculo fechado. Em certo ponto, percebeu que estava passando pelo mesmo trecho pela terceira vez, mesmo sem nunca ter feito retorno algum. E a cada volta, as coisas dentro da boleia ficavam mais estranhas. Primeiro foram os brinquedos. Apareciam aos poucos. Um ursinho de pelúcia rasgado, um caderninho com desenhos infantis, uma boneca de pano com os olhos arrancados. Depois vieram os barulhos, risadinhas abafadas, passos leves atrás do banco, a respiração no cangote. Tinha hora que eu parava de dirigir e só ficava parado no meio da pista, sem coragem de olhar para os espelhos, porque eu sabia que, se olhasse, ela ia estar lá, e eu não estava pronto. Na quarta vez que passou pela mesma curva, o painel do caminhão começou a piscar. Um a um os ponteiros foram caindo pro zero. O rádio acendeu novamente, mas dessa vez sem chiado. Só a música de uma caixinha de música antiga, girando devagar, com aquele som distorcido, quase desafinado. E junto da melodia uma nova frase, agora clara, cortante. Você prometeu, me leva para casa. Nesse momento ele percebeu que a carga já não importava, que a entrega que ele estava fazendo não era de caixas e produtos. Ele era o transporte de algo mais profundo, uma lembrança, uma alma, uma culpa. Foi quando os faróis pegaram no meio da estrada a silhueta de uma construção antiga, a paróquia. Enfim, havia chegado. Parou o caminhão em frente ao portão e desceu como quem sai de um pesadelo. Mas ao chegar mais perto, o que viu fez as pernas falharem. No altar externo da igreja, protegido apenas por um telhado simples, estavam todos os brinquedos que tinham surgido no caminhão, enfileirados, em perfeito estado, limpinhos, secos, como se tivessem sido preparados para alguém. E no centro deles, o par de sapatos vermelhos, novos, imaculados, com as palmilhas viradas uma para cada lado, como se uma criança tivesse acabado de tirá-los ali para brincar. Foi aí que ele viu o padre. Um homem velho, de olhar fundo, que se aproximou em silêncio. A última entrega foi feita, ele disse, e nada mais. Meu tio quis perguntar, quis gritar, mas a garganta secou. O homem apenas tocou seu ombro e completou. Demorou, mas ela finalmente chegou. Nesse instante, a porta da paróquia se abriu com um rangido, e dentro dela, uma sombra pequena passou correndo em direção ao altar. O brinquedo de madeira caiu do bolso de Antunes e girou no chão. Parou virado para ele. E o nome? Aninha. Parecia brilhar por um instante. Ele nunca mais me contou o que viu quando entrou naquela paróquia. Só disse que ficou parado lá dentro por quase uma hora, em silêncio, e que, quando saiu, o caminhão estava completamente vazio. Nenhum brinquedo, nenhum som, só os bancos, vazios, como se tudo tivesse sido parte de um outro tempo. Mas quando chegou em casa naquela noite, antes de entrar, olhou pelo espelho retrovisor uma última vez e disse que viu, bem rápido, como um reflexo, um rostinho de menina sorrindo
sorrindo, no banco de trás. E então, sumiu. Você consegue explicar uma coisa dessas? Porque eu não consigo. E até hoje, o cavalinho de madeira tá guardado na gaveta do meu tio. Ele não deixa ninguém tocar. Só disse uma vez, a estrada cobra o que a gente tenta esconder. E quando ela cobra, ela vem buscar. Demorei para conseguir ouvir o final da história. Meu tio Antunes ficou semanas sem querer falar mais nada sobre aquilo. Evitava o assunto, mudava de tema, e toda vez que alguém comentava algo sobre estrada ou paróquia, ele ficava tenso, como se cada palavra tivesse peso de cruz. Foi numa noite fria, daquelas em que o silêncio da casa parece mais grosso do que o ar, que ele resolveu terminar. Não pediu café nem se sentou, só encostou na porta da cozinha e disse: acho que chegou a hora de você saber o que aconteceu lá dentro. Eu senti minha espinha arrepiar na hora, porque alguma coisa na voz dele, na postura dele, já não era mais do Antunes que eu conhecia. Era como se aquela estrada ainda estivesse nele, como se ele nunca tivesse voltado por completo. Ele me contou que assim que entrou na paróquia, sentiu uma mudança no ambiente. O ar ali dentro era denso, parado, e o cheiro tinha cheiro de quarto fechado por anos, misturado com vela e flor seca. As paredes estavam cobertas por imagens de santos e quadros antigos, mas o que chamava a atenção era o altar. No centro dele havia uma pequena urna de madeira com o nome Ana, entalhado em letras infantis. Não era uma caixa de doação, era um memorial, um túmulo, mas não tinha corpo lá dentro. Tava vazio. Ao lado da urna, fotos desbotadas de uma menina, sorridente, cabelos escuros. Os mesmos sapatos vermelhos que haviam aparecido no caminhão estavam aos pés da imagem. Aquilo não fazia sentido, até que o padre reapareceu. Ela morreu esperando uma promessa, disse o velho. Um homem prometeu levá-la para casa. Disse que voltaria por ela depois de descarregar a carga, mas nunca voltou, e ninguém nunca mais viu o corpo. A única coisa que encontramos foi o cavalinho de madeira e os sapatos. Meu tio travou, ficou em silêncio. O padre então completou. A placa do caminhão era a mesma, só que o motorista dizia não lembrar. Antunes ficou branco. Começou a suar frio. Aquilo bateu como uma marretada na cabeça. Ele não lembrava desse acidente. Não havia nada nos registros dele sobre isso. Mas a sensação, aquela culpa muda que carrega no peito e não sabe de onde vem, aquilo sempre esteve lá. Como uma mancha que a mente tentou esconder. Você acha que pode apagar o que fez, mas a estrada lembra. A estrada nunca esquece. A voz do padre ecoava como um sino fúnebre. Antunes caiu de joelhos ali mesmo. Não sabia se estava chorando ou se era só o peso da revelação esmagando seus ombros. Então a porta da paróquia se abriu com um estrondo. O vento invadiu o lugar, as velas tremularam e por um instante tudo pareceu congelar. Uma risada infantil ecoou no fundo do templo. Não era ruidosa, era baixa, quase carinhosa, e logo em seguida o som de passos pequenos atravessando o chão de madeira. Antunes se virou lentamente e lá estava ela. Uma menina de uns 7 anos, pele pálida como papel, cabelos longos e escuros, e os olhos, os olhos, eram negros, sem pupila, como poços fundos. Mas não havia raiva ali, só dor e uma saudade que queimava. Ela caminhou até o altar e se sentou ali, ao lado da urna. Pegou o cavalinho de madeira e começou a girá-lo devagar. Então olhou para o meu tio e disse: você disse que ia voltar. Eu esperei. A voz era a mesma do rádio, a mesma que ele ouvira nas madrugadas sem sono depois daquela viagem. Aquilo foi demais para ele. Caiu sentado, as mãos no rosto, tremendo como criança. Eu não sabia, eu não lembrava, repetia sem parar. A menina o observava em silêncio, até que se levantou, caminhou até ele e estendeu a mão. Antunes hesitou, mas então algo dentro dele, talvez arrependimento, talvez alívio, o fez estender a mão de volta. E quando os dedos se tocaram, tudo escureceu. Ele disse que, por um instante, viu tudo. O acidente, a curva fechada, o desespero, a promessa feita às pressas. Eu volto, Aninha, espera aqui, eu volto. Mas ele nunca voltou. A culpa era tão grande que o cérebro apagou, fez ele esquecer. Só que ela não esqueceu. E a estrada, como o padre dissera, a estrada lembra. Quando Antunes abriu os olhos de novo, já era manhã. O sol batia no para-brisa. Estava sentado na boleia do caminhão, estacionado num campo vazio, sem paróquia, sem brinquedos, sem altar. No banco do carona, um envelope pardo. Dentro dele, uma única folha, a certidão de óbito de Ana Ribeiro da Silva. Data do acidente, 15 anos atrás. Motorista envolvido, Antônio A. de Souza, seu nome completo, e um recado escrito à mão com letra de criança. Agora eu posso descansar. Ele voltou para casa naquele dia e nunca mais dirigiu um caminhão. Vendeu tudo. Disse que não tinha mais estrada para rodar, que aquela foi a última. Eu só fui ver ele contar essa história porque ele sabia que um dia eu também pegaria a estrada e queria que eu soubesse que a gente não carrega só carga, carrega promessas, palavras ditas no susto e às vezes carrega fantasmas. Na última vez que fui à casa dele, pedi para ver o cavalinho de madeira. Ele me levou até o quarto, abriu
a gaveta e estava vazia. Ela levou com ela, ele sussurrou. Era dela, afinal. Fiquei parado ali, sem saber o que dizer. Então, antes de ir embora, ele me entregou uma coisa. Os sapatos vermelhos, intactos, como novos. Deixa com você, para lembrar que toda estrada tem um fim e que nem toda entrega é feita de coisas que a gente vê. Desde então, não consigo mais ouvir rádio na estrada. Toda vez que o chiado começa, eu mudo de faixa. E vez ou outra, olho pelo espelho retrovisor, só para ter certeza de que estou mesmo sozinho, porque a estrada pode esquecer da sua placa, mas ela nunca esquece de quem deve voltar. E se um dia você fizer uma promessa nela, cumpra, ou ela vai te cobrar, como cobrou meu tio na última entrega. Era para ser só mais uma entrega, como tantas outras que o Davi fazia há mais de 20 anos. Mas naquela noite ele saiu da base com um olhar estranho, meio quieto demais até para ele. Davi é meu tio por parte de mãe, daqueles caras durões que não abaixam a cabeça para nada. Nunca foi de falar muito, mas depois daquela viagem pela Serra das Araras, ele ficou outro. Não olha mais nos olhos de ninguém, vive com um tapa-olho e tranca o quarto por dentro até para tirar cochilo. Eu lembro bem do que ele me contou, porque nunca mais consegui dormir do mesmo jeito desde então. Tava chovendo, uma daquelas tempestades que rasgam o céu em dois, e ele subia a serra com a cabine pesada de cansaço, com aquela sensação de que alguma coisa espreitava lá fora, bem além do barulho do motor. Foi então que viu a lona, uma lona azul rasgada, enroscada num galho à beira da estrada, e um pouco adiante, uma mulher, sozinha, sentada no acostamento, com o corpo curvado como se tivesse desabado ali. Davi parou. Ele podia ter passado reto, podia ter fingido que não viu, mas não. Desceu do caminhão e correu até ela com a lanterna na mão. Ela estava encharcada, o cabelo grudado na pele, os olhos fixos na pequena caixa que abraçava com força. Não falou nada quando ele perguntou se estava bem, só balançou a cabeça devagar. A caixa era minúscula, mas parecia pesar 1 tonelada nos braços dela. Quando ele insistiu que ela subisse para não morrer de frio, ela finalmente ergueu os olhos. Segundo o Davi, foi ali que ele sentiu uma pontada no estômago, como se tivesse feito algo errado, mas era tarde. Ela já estava subindo na boleia com aquele embrulho. E tudo ficou estranho. Primeiro, ela recusou o cinto. Disse que não era necessário se proteger do que já está dentro. A voz dela era baixa, quase um sussurro, mas soava como eco, como se falasse dentro da cabeça dele e não ali do lado. O vidro do lado dela nunca embaçava, mesmo com a cabine toda fechada, e ela não piscava. Só ficava olhando para frente com a caixa nos braços e repetindo: não é o corpo, é o que está dentro. Davi tentou puxar assunto. Nada. Ligou o rádio, mas só chiado. Girou o botão das frequências e ouviu algo que até hoje arrepia ele inteiro. Vozes sussurrando em uníssono em um idioma que ele jura que não era português, nem nada que ele já tenha ouvido. A mulher sorriu, não para ele, pro retrovisor. Um sorriso largo, largo demais. E foi aí que ele viu os dentes. Pequenos, finos, pontudos e muitos. Dentes demais para caber numa boca só. Tentou frear, mas o pé não respondeu. Tentou falar, mas a garganta secou. E então veio a dor. Uma pontada lancinante no lado esquerdo do rosto, como se algo estivesse arrancando parte dele de dentro para fora. Ele desmaiou com o som de garras raspando o metal da cabine. Quando acordou, bom, ele não lembra exatamente como, nem quando. Só lembra que estava sozinho, o caminhão desligado e uma coisa molhada escorrendo pela cara, um peso estranho na cabeça e um vazio horrível no lado esquerdo do rosto. Ele só soube a verdade quando o enfermeiro do posto contou. Ele tinha sido encontrado desacordado, com a porta do caminhão entreaberta, e faltava um dos olhos. O mais estranho, nada mais tinha sido levado, nem o celular, nem a carga, nem dinheiro, só o olho. E quando finalmente teve coragem de mexer na mochila, encontrou algo que me faz arrepiar só de lembrar. Um bilhete, dobrado em 4, com a tinta ainda fresca. Obrigada pelo novo chaveiro. No canto da mochila, a fita azul da lona que ele tinha visto antes. Mas ele nunca me contou se viu a caixa de novo, ou se ela ainda tá com ele. Fiquei semanas sem ver o Davi depois daquela noite. Ele sumiu, sumiu mesmo. Trancou a porta do quarto, puxou as cortinas, desligou o celular e não deu sinal nem pros filhos. Foi minha tia quem me ligou chorando, pedindo para eu tentar falar com ele. Quando consegui entrar, tive que forçar a porta. A primeira coisa que senti foi o cheiro. Não de sujeira, mas de medo, sabe? Medo velho, empedrado nas paredes. Davi estava lá, sentado na beira da cama, com um pano amarrado na cabeça e o olho direito encarando o chão. Na mão, ele segurava aquele maldito bilhete. E do lado, no criado mudo, estava o que parecia ser um colar feito com pequenos pedaços de algo que preferi não identificar. Quando perguntei o que
que era aquilo, ele só respondeu: eu era só mais um que viu demais. E então, pela primeira vez, ele me contou o que veio depois do hospital, o que ninguém além de mim jamais soube. Davi saiu do posto de saúde no dia seguinte, ainda meio grogue dos analgésicos, mas obcecado por entender o que tinha acontecido. Disse que tudo era confuso, como se estivesse acordando de um pesadelo que ainda não tinha terminado. Quando voltou ao caminhão, o veículo estava exatamente como ele tinha deixado, pelo menos por fora. Por dentro, tudo tinha mudado. A caixa de luvas estava trancada, o banco do passageiro coberto por marcas escuras como garras, e pendurado no retrovisor, um novo papel dobrado. Ainda falta a chave. Isso não fazia o menor sentido. Que chave? Chave do quê? Ele começou a investigar por conta própria, como se a vida dele dependesse disso. E talvez dependesse mesmo, porque cada noite que passava, ele dizia ouvir a voz dela. A mesma frase, a mesma maldita frase repetida ao pé do ouvido, mesmo dormindo com algodão, fones, o que fosse. Não é o corpo, é o que está dentro. Ele voltou à serra. Sim, sozinho. Tentou refazer o caminho metro por metro, buscando qualquer pista. E foi aí que encontrou o primeiro sinal. Um fragmento da lona azul, preso no mesmo galho onde tinha visto a anterior. Mas o que chamou a atenção não foi isso. Foi o que havia no chão, soterrado pela lama. Fotos. Fotos em preto e branco, algumas meio queimadas, de homens. Homens uniformizados, com crachás de transportadoras diferentes, sentados em cabines de caminhão, todos com algo em comum. Em todas as imagens, o lado esquerdo do rosto estava sempre coberto por sombra, como se fosse um padrão, como se a câmera não pudesse registrar o que tinha sido tirado deles. Davi guardou as fotos, mas o que ele viu depois fez o sangue congelar. Ao voltar para o caminhão, a cabine estava mais fria do que o lado de fora. No retrovisor, pela primeira vez, ele não viu a estrada atrás. Viu uma estrada diferente, cheia de cruzes fincadas na terra seca. E lá no fundo, ela, parada, olhando para ele com a cabeça pendendo para o lado como um animal curioso. Foi nesse ponto que ele começou a duvidar da própria sanidade. Procurou um psiquiatra, tentou explicar. Ninguém acreditou. Só receitaram calmantes e disseram que era trauma. Mas ele sabia que não era só trauma, era perseguição. Começaram a aparecer marcas no caminhão, símbolos riscados na lataria, pequenos riscos na lataria feitos de dentro para fora. E certa manhã, ele acordou com sangue seco no travesseiro. O outro olho estava intacto, mas havia marcas de dedos ao redor da órbita, como se alguém tivesse tentado puxar, arrancar. E o mais aterrorizante, ele começou a receber encomendas que não tinha solicitado. Pequenas caixas embrulhadas em trapos, com remetentes desconhecidos e um nome falso no destinatário, De Vidente. Quando abriu uma delas, encontrou um espelho, mas ao olhar, não se viu. Viu ela, atrás dele, parada no escuro. O reflexo congelou, e quando ele virou, claro, não havia nada. Só que o espelho agora tinha uma rachadura, bem onde deveria estar o olho esquerdo. Desesperado, Davi procurou um conhecido antigo, o Marcondes, um velho motorista que havia se aposentado depois de um surto estranho numa viagem pelo interior. Marcondes morava numa chácara isolada, e quando Davi chegou, ele já esperava na varanda com uma garrafa de cachaça e o olhar perdido. Você viu a mulher da caixa, né? Foi a primeira coisa que ele disse. Ela não leva só o olho, ela leva a parte que vê, que entende, que guarda, e você viu demais. Marcondes contou que a entidade da serra era conhecida por alguns poucos como a Carregadora. Segundo lendas de motoristas antigos, ela aparecia para quem transportava algo mais do que carga, culpa, segredos, pecados. Ela oferecia troca, leva algo físico em troca de manter o que está na caixa lacrado. Mas se tentar abrir, Marcondes não completou a frase. Só mostrou o próprio braço amputado. Disse que tentou abrir a caixa uma vez. Viu algo que não devia, e desde então vive à base de remédios. Ele alertou. Ela coleciona pedaços. Ela monta a chave com o que arranca. Davi foi embora com a cabeça latejando. E foi nesse ponto que ele tomou a pior decisão da vida. Tentar encontrar a caixa novamente. Começou a fazer rotas à noite só para passar pela mesma serra. E a cada vez ele via mais sinais. Roupas no mato. Rastros de passos na lama que surgiam e desapareciam do nada. Uma noite, ouviu o barulho da porta do caminhão abrindo no meio da subida. Quando olhou, a caixa estava lá, no banco do passageiro, exatamente como antes, embrulhada em trapos e plástico molhado. Ao lado dela, um bilhete novo. A chave está quase completa. Mas dessa vez, havia algo a mais. Uma pequena alça de couro presa ao fecho da caixa, feita com o mesmo tecido que ele usava no tapa-olho. A alça era feita com a faixa dele e costurada com cabelo escuro. Ele não teve coragem de tocar. Trancou o caminhão e saiu correndo no meio da serra sob a chuva. Ligou para mim chorando, dizendo que ela estava de volta, que a caixa queria ser aberta, que ele não tinha mais escolha. Eu tentei convencer ele a parar, a procurar
procurar ajuda de verdade. Mas o Davi já tinha ido longe demais. Ele não queria respostas. Ele queria entender o porquê dele. Por que ele? Por que justo ele? O que ele tinha visto? O que havia na caixa? A curiosidade era maior que o medo. E talvez seja isso que ela queria o tempo todo. Porque naquela mesma noite, ele desapareceu de novo. Só deixou para trás o caminhão estacionado num posto de gasolina, com a porta trancada por dentro. E no banco do motorista, o espelho quebrado e um bilhete que só dizia: se quer ver, prepare-se para trocar. E é por isso que até hoje eu não consigo olhar para uma caixa fechada sem sentir o estômago embrulhar. Porque eu sei que o Davi ainda está lá, em algum lugar. Talvez dirigindo por aquela estrada que só aparece no retrovisor. Talvez já sem o segundo olho. Talvez esperando alguém que vá abrir o que ele não teve coragem de ver. Ficamos meses sem notícia do Davi. Sem uma ligação, sem um recado, sem nenhum sinal. A polícia chegou a arquivar o caso como desaparecimento voluntário. Disseram que ele estava estressado, que o acidente e a perda do olho tinham desencadeado um surto psicológico. Só que eu sabia que não era isso. Porque um mês depois da última ligação, recebi um envelope sem remetente. Dentro havia uma única foto, uma estrada de terra tortuosa, encharcada de neblina, cercada por cruzes de madeira. No canto inferior, escrito com algo que parecia carvão: última parada. Foi assim que entendi que aquilo ainda não tinha terminado. E se não fosse por minha mãe, eu nunca teria contado isso, porque foi ela quem achou a caixa. Sim, a caixa, aquela mesma, descrita por ele, embrulhada em trapos, úmida, com a alça de couro feita da faixa que ele usava no rosto. Estava dentro do armário da cabine velha do Davi, abandonada no terreno do meu avô. A chave da porta estava pendurada no espelho retrovisor, junto com um novo bilhete. Ou você vê ou ela continua vindo. O que significava isso? Que se ninguém abrisse a caixa, ela continuaria assombrando, buscando olhos, lembranças, trocas? Eu não sabia, mas uma coisa era certa: aquilo tinha voltado para mim. E pela primeira vez, o medo virou obsessão. Comecei a revisar tudo o que o Davi havia anotado. Os rabiscos no caderno de bordo, as fotos, os áudios gravados em um pendrive velho. Um deles me arrepiou até a alma. Era uma gravação dentro do caminhão. Chuva forte, vento e ele sussurrando: ela tá no retrovisor. Se eu olhar de novo, eu entrego. Se eu virar o espelho, ela vai embora. Mas e se ela já estiver no banco de trás? O áudio termina com um grito abafado e um estalo, como se algo tivesse se quebrado. Depois, silêncio. Esse áudio nunca saiu da minha cabeça. Foi então que tomei a decisão mais estúpida, ou mais necessária, da minha vida: seguir a mesma rota, a rota da serra, sozinho, no mesmo caminhão. Levei a caixa comigo no banco do passageiro, como ele fez, e à medida que eu subia a estrada, tudo foi ficando estranho. O rádio começou a chiar, mas eu não toquei. O ar-condicionado oscilava, apesar de desligado. O vidro do lado dela, mesmo sem ninguém ali, começou a embaçar, de dentro para fora, e às 2h47 da madrugada, exatamente na mesma curva que ele descreveu, ela apareceu. Não andando, não parada, simplesmente ali, no banco do passageiro, como se nunca tivesse saído. Vestia as mesmas roupas ensopadas, o cabelo cobrindo parte do rosto, a caixa nos braços. Eu não gritei, não chorei, não tentei fugir. Só olhei para frente e perguntei: o que tem dentro da caixa? Ela sorriu, aquele mesmo sorriso que ele descreveu, largo, com dentes demais. O que sempre houve, aquilo que você deixou para trás. Eu tremia, mas a verdade é que eu precisava saber. Precisava. Era como se a caixa me puxasse. Estacionei num acostamento ermo, desliguei o motor e encarei a coisa. Ela não impediu, só observava. Peguei a caixa com as duas mãos. Estava gelada. O trapo que a envolvia parecia pulsar, como se tivesse vida própria. E quando tirei a alça e abri o fecho, vi, mas não posso descrever. Não é porque não lembro, é porque não existe palavra. Só posso dizer que era uma imagem, mas não era visível. Era uma sensação, um som, um odor, algo ancestral, podre, desesperador, como se todos os horrores do mundo coubessem naquele pequeno espaço. Eu gritei, acho que por minutos, horas, não sei. Quando recobrei os sentidos, estava deitado no banco, com sangue escorrendo pelos ouvidos e um gosto de ferrugem na garganta. A caixa fechada novamente, e ela sumida. Mas não era o fim. No espelho retrovisor, não via mais a estrada. Via a mesma estrada de terra, as cruzes e, no fundo, uma cabine, com alguém lá dentro, o Davi. Mas o rosto dele estava diferente, envelhecido,
negro, deformado e os 2 olhos cobertos por curativos. Ele tentava falar, mas a boca não se mexia. Atrás dele, ela surgia, segurando a caixa, como se estivesse presa naquele reflexo, eternamente tentando sair. E então, o vidro do retrovisor trincou. Uma rachadura perfeita se formou exatamente onde meu olho esquerdo aparecia. Foi aí que entendi. Eu tinha feito a troca. Na manhã seguinte, acordei no acostamento. A caixa não estava mais comigo. Havia só o colar. O mesmo colar com fragmentos de algo que parecia humano. E um último bilhete, colado ao volante. Nele, uma frase apenas. Você viu. Agora vigie. Desde aquele dia não voltei à serra. Não por medo de morrer, mas por medo de ver de novo. De sentir de novo. Porque de tempos em tempos, alguém bate na porta do galpão onde guardo o caminhão. Gente desesperada. Gente com histórias parecidas. Gente que perdeu um olho, uma memória, um filho. Todos dizem a mesma coisa. Ela me deu uma caixa. Disse que era pra você. E eu entendi. O ciclo não acaba. Ele só muda de mãos. Cada um que vê, vira o próximo guardião. A caixa nunca desaparece. Ela apenas escolhe. Se um dia você estiver dirigindo sozinho numa noite de chuva e vir uma mulher sentada à beira da estrada, segurando uma caixa embrulhada, não pare. Pelo amor de Deus, não pare. Porque se ela entrar no seu veículo, você vai ver, vai trocar. E quando ela for embora, você nunca mais será o mesmo. Ninguém é.